Bem, amigos, saudações. Estamos agora no terceiro vídeo da série de vídeos patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura nas Redes. Esse é nosso terceiro vídeo em que a gente ensina como se escrever uma crônica. No primeiro vídeo a gente falou sobre o que é uma crônica, conversamos sobre a minha primeira dica, né, que é nunca comece a escrever sem saber o final. Lembrei e vou continuar lembrando que não existe um jeito certo de fazer arte, de um modo geral, nem um jeito certo, nem um jeito errado. Arte é arte, né? Mas aqui eu estou dando algumas dicas para facilitar o seu trabalho. Então, na hora de produzir uma crônica, e todas essas nossas dicas servem para outros gêneros literários também, romance, conto, uma dramaturgia ou até mesmo um roteiro cinematográfico. Tudo isso serve, né? Essas dicas servem para tudo isso. Então, no primeiro vídeo a gente falou sobre o que é uma crônica, falamos sobre Busilis, falamos sobre começar, que é a minha principal dica, né? Nunca comece a escrever sem saber como sua história termina. No segundo vídeo nós falamos sobre os princípios aristotélicos, que são muito importantes, falamos sobre a questão da desmedida, e este terceiro vídeo é específico sobre como criar humor. Eu particularmente gosto muito do humor, né? Sou fã de escrever humor, gosto muito do humor, e o humor ele está dentro de tudo, toda crítica bem-humorada é uma crítica que acaba sendo bem aceita. Então, neste vídeo agora vamos falar sobre como fazer humor. Primeiro eu gostaria de lembrar que o humor ele é complicado de se fazer porque nem toda piada que funciona para um brasileiro, por exemplo, vai funcionar bem no Japão. Então isso significa que as piadas elas são regionalizadas geograficamente, né, e culturalmente. Cada cultura enxerga a graça em uma coisa de maneira diferente. Aqui no Brasil nós temos algumas coisas que nos facilitam e que as pessoas gostam. E é essas que eu vou citar. A primeira delas é o castigo kármico. O castigo kármico ou divino. O sujeito faz alguma coisa e imediatamente, instantaneamente, aquela coisa que ele fez se volta contra ele. A gente chama isso de castigo kármico. A segunda, então, desculpa, o castigo kármico, ele, um exemplo dele é aquela piada do Joãozinho do Errei Poxa, né, que ele está espetando a formiguinha, e tentando espetar a formiguinha com um palito de dente, e o padre passa: menino, o que você está fazendo? E ele fala: eu estou tentando espetar essa formiguinha com esse palito. E o padre: mas que maldade, por que você está fazendo uma coisa dessa? Padre, me deixa em paz. Tomara que Deus mande um raio e acerte você. Aí naquele instante ouve-se um estrondo, cai um raio do céu e acerta o padre, mata o padre, né? Aí ouve-se uma voz lá de cima: errei, poxa. Bom, a ideia não era ser engraçado, era citar o exemplo do que é o castigo kármico ou divino. Outra maneira de se produzir humor são as situações vexatórias. O cidadão acaba, por algum motivo, sendo colocado numa situação vexatória e isso acaba sendo engraçado. Por exemplo, a pessoa baixa e rasga o funtilho das calças. E aí, no desenrolar da história, aquilo acaba sendo engraçado porque ela está envergonhada com isso. Um exemplo é O Homem Nu, de Fernando Sabino. O sujeito está dentro de casa nu, ele sai para fazer alguma coisa, a porta bate, ele fica trancado do lado de fora do apartamento, no corredor, pelado. E aí as situações engraçadas acontecem justamente porque ele está nessa situação vexatória. Então a situação vexatória ela acaba sendo muito engraçada. Outra maneira de se produzir humor é a farsa. Os Trapalhões se utilizavam muito dessa técnica. A farsa é quando uma pessoa pensa que é malandra, esperta, e ela passa a perna nas pessoas, e até que em determinado momento, no encerramento, houve uma outra pessoa lá que se fazia de boba e passa a perna nela. E acaba enganando ela, né? Então isso acaba sendo muito engraçado. Quem se utilizava muito dessa técnica eram os Trapalhões. Então sempre tinha lá, tem alguma cena quando você vai assistir, em que os Trapalhões estão fazendo alguma coisa, e tem alguém esperto passando a perna em todo mundo, geralmente um deles,
e aí no final um deles passa a perna nos outros. Acontecia muito isso com o Dedé, né? O Dedé aprontava alguma coisa, fazia umas apostas, todo mundo perdia. Quando chegaram a fazer com o Didi, o Dedé acabava perdendo a aposta e a coisa ficava numa situação engraçada. Isso é a farsa. A que eu mais gosto, mais utilizo, é a técnica das 3 repetições. Você vai ver isso muito em vários filmes de humor, em várias coisas, piadas. Você vai ver isso em muita coisa engraçada. Eu particularmente gosto muito da técnica das 3 repetições, que basicamente é uma mesma cena se repete 3 vezes. Acontece uma primeira vez, se repete uma segunda vez, e da terceira vez, acontece de uma maneira completamente diferente. E nisso que essa coisa acontece de maneira diferente, a coisa acaba sendo engraçada. Então, vou citar um exemplo para você depois, o que você imaginar, você vai conseguir fazer alguma coisa engraçada. Os 3 porquinhos que a gente já vem citando antes, né? Os 3 porquinhos veem a aproximação do lobo, cada um se tranca na sua casa, o lobo vem, sopra a primeira casa, que é a de palha, e ela sai voando. O porquinho sai correndo, vai para a casa do segundo irmão e se tranca dentro da casa de madeira. O lobo vem, sopra a casa e a casa sai voando, a casa de madeira sai voando, os dois porquinhos vão correndo para a casa do terceiro irmão, se esconde na casa de alvenaria. Qualquer coisa que você imagine que o lobo faça agora se torna engraçado. Então, na história original, né, ele sopra, não consegue nada, ele bufa. Para quem conhece o termo bufar, chega a ser engraçado. E não consegue fazer com que a casa saia voando e ele acaba explodindo. Então, mas qualquer coisa que você imagine na terceira repetição acaba sendo engraçado. Então, a técnica das 3 repetições é que eu mais gosto e utilizo bastante a técnica das 3 repetições. E se você assistir algum filme de humor, ouvir alguma piada, essa técnica você vai perceber que é fácil de ser encontrada, porque ela acaba sendo muito engraçada, ela acaba tornando a história muito engraçada. De novo, essa é a minha técnica preferida. Não quer dizer que você vai ter que utilizá-la exclusivamente, né? Também não utilizo exclusivamente, mas é a minha técnica preferida. Outro método que é muito comum, que é muito fácil de você fazer humor, é a paródia. Não só a paródia de músicas, mas também a paródia de filmes. Quando você pega uma cena qualquer de um filme, uma cena ou de uma novela, né, que seja uma cena muito conhecida, e você repete essa cena e muda o final, você acaba criando humor. Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, aquela cena do Darth Vader lutando com o Luke Skywalker, né, no Star Wars, em que eles estão lutando lá com os sabres de luz e de repente o Darth Vader fala para o Luke, eu sou seu pai. Se você está imaginando essa cena e em vez dele falar Luke, eu sou seu pai, fale qualquer coisa que não seja Luke, sou seu pai, vai ficar engraçado. Luke, o seu auxílio emergencial foi negado. Então isso acaba sendo engraçado, justamente porque as pessoas conhecem a história e essa modificação faz com que a história fique engraçada. Aí você percebe também que para que uma paródia funcione, seja de filme ou seja de música, é importante que o teu público, o teu espectador, conheça aquilo que foi parodiado, né? Não adianta você pegar um filme, uma cena de um filme que ninguém assistiu, para fazer uma paródia, porque aí vai perder a graça, porque ninguém assistiu. O importante, o ideal é que o maior número possível de pessoas tenha assistido o filme. Então, por exemplo, tem um vídeo de um rapaz, na verdade o que eu assisti foi até um áudio, em que o rapaz imita aquele trecho do filme 300, e é muito engraçado exatamente porque a gente conhece o filme 300, né? Então fica engraçado a paródia justamente porque a gente conhece. Então, paródia é bom, funciona desde que seja algo conhecido, ou o filme ou uma música. Se você fizer uma modificação vai ficar muito engraçado, tá?
E o final, um final de uma crônica ou de uma história qualquer, eu gostaria de acrescentar aqui, porque o final é importante no momento em que você conclui uma história. Se essa história tiver um final surpreendente, ela vai ser engraçada. E acaba sendo apaixonante você ler uma história que tem um final surpreendente. Eu gosto muito de citar o filme Sexto Sentido, porque ele tem um final surpreendente, assim, que quem não assistiu e assiste pela primeira vez fica surpreso com o final do Sexto Sentido. Se você puder escrever uma história que ela tenha um final surpreendente, como é surpreendente o final do Sexto Sentido, seu objetivo será alcançado. Então, neste vídeo a gente falou sobre humor. Eu gostaria de propor que você escrevesse algumas coisas, algumas histórias, tentando utilizar cada uma das técnicas que a gente falou aqui, a técnica das 3 repetições, a técnica da paródia, a técnica do castigo kármico ou divino, a técnica da situação vexatória, e você vai perceber que conforme você vai treinando, você vai ficando cada vez melhor na produção da sua história e ela vai ficando cada vez mais engraçada. Bom, gente, é isso. Só para lembrar, este vídeo teve o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura nas Redes. Até o quarto